Entre 1945 e 1962, o governo dos Estados Unidos fez mais de 300 testes com bombas atômicas no deserto do Novo México. Mas até hoje, eles não admitem que a radiação causou problemas genéticos. A história vai para um deserto onde cientistas com roupas de proteção estão explorando. De repente, um homem todo ensanguentado aparece pedindo socorro. Antes que alguém possa fazer algo, um monstro chamado Pluto chega e ataca todos. Ele mata o grupo com uma picareta e amarra os corpos em seu caminhão antes de ir embora. Depois, vemos um posto de gasolina velho perto de San Diego. O dono, Fred, escuta barulhos estranhos e sai com uma arma. Ele pensa que pode ser uma menina chamada Ruby e grita por ela, mas ninguém responde, mas dá a impressão que algo está observando ele. Fred volta para casa e acha uma bolsa na porta. Ele fala com alguém chamado Júpiter, dizendo que está cansado de ajudar e não quer mais. Mesmo assim, ele pega a bolsa e abre. Dentro, ele encontra joias e coisas pessoais, incluindo um pote com uma orelha cortada. Mais tarde, vemos uma família viajando pelo deserto em uma caravana puxada por um carro. A família é formada por um policial aposentado chamado Big Bob, sua esposa Ethel, suas filhas Lynn e Brenda. Para muitos é conhecida como Claire, por ter participado da série Lost, Saudades, e tem o filho do Big, o Bob, o marido de Lynn, Doug, e sua filha bebê, Catherine. Eles também levaram seus 2 cachorros pastores alemães, Beauty e Beast. Eles estão indo para San Diego para comemorar os 25 anos de casamento de Ethel e Big Bob. Durante a viagem, Big Bob decide pegar um caminho diferente, mas acaba se perdendo. O grupo chega a um posto de gasolina antigo e encontra Fred. Eles pedem informações sobre o caminho e enchem o tanque. Enquanto Big Bob conversa com Fred, um monstro rouba o moletom vermelho de Bob do carro e foge. Logo depois, Beauty fica agitada por algum motivo e corre para dentro da loja de Fred. Lynn tem que ir atrás dela, mas sem querer vê a bolsa com as joias. Ela tenta olhar melhor, mas Fred chega, fazendo ela sair. O homem fica assustado de ver ela perto da bolsa e acha que ela descobriu seu segredo. Quando a família vai embora, ele sugere que Big Bob pegue um atalho pelas colinas para chegar mais rápido. Depois disso, a família dirige por vários quilômetros em uma estrada muito ruim que vai sumindo na frente deles. Eles não sabem que estão passando por um lugar antigo do exército que foi usado para testes com bombas nos anos 1950. Um tempo depois, alguém misterioso coloca uma corrente com pontas de metal na estrada. Isso fura os pneus, fazendo a caravana derrapar e bater em uma pedra. Por sorte, ninguém se machuca, mas o veículo quebra, deixando a família presa no deserto. Ei, o que você faria se ficasse preso em um deserto com vários canibais? O filme que vou fazer o resumo chama The Hills Have Eyes. Em português, Viagem Maldita. É um filme muito bom que mistura terror e suspense. É muito parecido com Pânico na Floresta. Inclusive fiz o resumo no canal. Vou deixar o link fixado para você assistir depois. Antes de entrar no resumo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Eles tentam pedir ajuda, mas não tem sinal de celular na área. Sem outra opção, Big Bob decide voltar a pé para o posto de gasolina e deixa uma arma com Bob por segurança, enquanto Doug vai na direção oposta procurando ajuda. O resto da família então prepara um piquenique, sem saber que alguém os observa com binóculos. Pouco depois, Beauty começa a latir muito alto e corre para as colinas. Bob vê isso e vai atrás para trazer ela de volta. Logo ele ouve o cachorro chorando, o que o deixa preocupado. Bob procura por vários minutos e encontra algo horrível: os restos de Beauty no chão. Isso o deixa muito triste e ele chora segurando o corpo dela. Ele tenta fugir, mas escorrega e desmaia. O corpo desmaiado de Bob é achado por uma menina monstro chamada Ruby, que está usando o moletom vermelho dele. Ela acha ele interessante e fica olhando para ele. Enquanto isso, outro monstro, Goggle, que tinha matado o cachorro, está comendo os restos dela. Em outro lugar, Doug chega ao fim da estrada e encontra uma grande cratera cheia de muitos carros. Depois de olhar, ele descobre que todos os carros estão estragados, o que o deixa chocado. Por outro lado, Big Bob chega ao posto de gasolina e o encontra vazio.
Enquanto procura, ele acha jornais velhos na loja. Eles falam que o lugar onde sua família está presa era um local onde o exército dos Estados Unidos testava armas nucleares nos anos 1950. A radiação deformou alguns mineiros e destruiu o lugar onde eles viviam. Como vingança, os monstros têm matado todos que entram na área. Sabendo do perigo, Bob pega sua arma e se prepara para enfrentar os monstros. Ele então ouve Fred falando baixinho à distância e o encontra no banheiro, bêbado. Antes que Bob possa fazer qualquer pergunta, Fred diz que não aguenta mais e faz algo terrível. Isso assusta Bob e ele tenta fugir no carro de Fred. Mas o líder dos monstros, Júpiter, aparece e o deixa desmaiado. Ele então arrasta Bob com a ajuda de outros monstros, Lizard e Pluto. De volta à caravana, a família está preocupada que os dois homens não voltaram e agora Bob também sumiu. Brenda então vai procurar seu irmão e, por sorte, o encontra no chão. Ela o traz de volta para a caravana e ele acorda pouco depois. Embora Bob esteja abalado, ele não fala da morte de Beauty e só diz que não conseguiu encontrá-la. Logo depois, Doug volta com um taco de beisebol, uma vara de pescar e outras coisas que achou dentro de vários carros abandonados. Quando anoitece, Bob fica cada vez mais preocupado com seu pai. Mas os outros dizem que ele não precisa se preocupar porque é Big Bob e nada vai acontecer com ele. Lynn e Doug dormem no carro, enquanto o resto da família dorme na caravana. Depois de um tempo, Bob ouve alguns barulhos estranhos e quando sai, descobre que Beast também sumiu. Vemos então o cachorro correndo para as colinas onde ele encontra os restos de Beauty. Bob fica muito nervoso e vai acordar Lynn e Doug. Ele finalmente conta para eles sobre a morte de Beauty e como o corpo dela estava todo cortado. Antes que possam decidir o que fazer, eles ouvem Big Bob gritando à distância. Os monstros o amarraram em uma árvore e estão queimando ele vivo. Doug, Ethel, Lynn e Bob correm para ajudar ele com um extintor de incêndio, deixando Brenda sozinha na caravana. Aproveitando isso, os monstros entram escondidos e começam a fazer coisas com ela. Lynn logo ouve os gritos de sua irmã e corre para ajudar. Mas Lizard aponta uma arma para ela e começa a beber leite dos seios dela. Lá fora, Doug tenta desesperadamente salvar seu sogro, mas Bob já foi queimado até virar carvão. Ethel então ouve os gritos de Brenda e corre para a caravana. Ela vê os monstros batendo em suas filhas e tenta lutar contra eles, mas Lizard acaba atirando nela. Isso deixa Lynn muito brava e ela esfaqueia o monstro na perna com uma chave de fenda, fazendo ele sentir muita dor. Infelizmente, ele revida atirando na cabeça dela, matando ela na hora. Com a arma sem balas, Lizard e Pluto fogem, mas levam o bebê Catherine com eles. Quando Doug e Bob ouvem os tiros, volta correndo para a caravana, só para descobrir Lynn morta e Ethel quase morrendo. Brenda também está muito traumatizada pelo que acabou de acontecer com ela. Enquanto isso, Goggle os observa com binóculos e fala com seus amigos pelo rádio. Mas ele logo é encontrado por Beast, que o mata violentamente. De volta à caravana, Doug e Bob ficam horrorizados ao perceber que os monstros levaram Catherine embora. Enquanto discutem o que devem fazer, de repente ouvem barulhos do lado de fora. É Beast que voltou junto com as mãos de Goggle e o rádio. Eles escutam o aparelho e ouvem os monstros se preparando para atacar de novo. Doug então pergunta sobre sua filha e ouve ela chorando do outro lado, deixando ele muito angustiado. No dia seguinte, Doug pega um taco de beisebol e vai procurar o esconderijo dos monstros, com Beast guiando ele. Depois de andar pelas minas, ele chega a uma vila abandonada que foi usada como alvo para testes de armas nucleares. Ele logo ouve o choro de um bebê vindo de uma casa, então entra. Doug encontra Catherine no quarto, enquanto uma monstro fêmea chamada Big Mama assiste televisão na sala. Ele tenta passar sem ela ver, mas a monstro vê o reflexo dele na tela da TV e rapidamente o deixa desmaiado. Pouco depois, Doug acorda em um freezer e fica horrorizado ao se ver cercado por partes de corpos cortados. Ele consegue fugir e continua procurando sua filha. Durante esse tempo, ele encontra um monstro paralítico chamado Big Brain, que conta a história dos grupos de monstros. Eles eram antes mineiros na vila que foram forçados a sair quando o governo dos Estados Unidos decidiu fazer testes nucleares na área. Alguns moradores fugiram completamente da área, enquanto outros se esconderam nas minas, achando que estariam seguros. Mas a radiação dos testes nucleares causou mutações graves. Assim que Big Brain termina sua história, ele chama Pluto para atacar Doug.
O monstro então persegue ele por toda a casa, querendo matar ele. Em um momento, Beast tenta ajudar, mas Pluto facilmente joga ele de lado. Ele acaba encurralando Doug e consegue cortar 2 dedos dele com um machado. Mas antes que Pluto possa matar ele completamente, Doug o ataca com uma chave de fenda. Ele acaba enfiando no pé de Pluto, fazendo ele gritar de dor. Doug então usa uma pequena bandeira americana para esfaquear ele no pescoço, finalmente matando ele. Ao sair, ele dá de cara com outro monstro no caminho, mas Doug facilmente mata ele e pega seu rifle. Big Brain então chama Lizard pelo rádio e manda ele matar Catherine, mas ele mesmo é despedaçado e morto por Beast logo depois. Em outro lugar, enquanto Ruby está cuidando de Catherine, Lizard entra no quarto para terminar o trabalho. Ela relutantemente entrega o bebê e sai. Mas quando Lizard se prepara para fazer o ato, ele descobre que é apenas um porco. Na verdade, Ruby ainda tem emoções humanas e ela não podia deixar Catherine morrer. Ela está fugindo para as colinas com Catherine, esperando que possam ficar seguras lá. Por outro lado, Bob e Brenda colocam os corpos mortos de sua mãe e irmã no carro. Eles então montam um sistema simples de defesa, usando fio de vara de pescar para evitar ataques surpresa. Eles também enchem a caravana com gás e usam um pedaço de enxofre de uma caixa de fósforos e alguns fósforos para criar um interruptor improvisado para acender. Enquanto fazem isso, eles notam que o corpo de sua mãe sumiu, o que os deixa preocupados. Bob então corre para as colinas e vê Júpiter comendo o coração de sua mãe. Ele consegue chamar a atenção do monstro e o atrai para a caravana. Quando Júpiter chega à caravana, os irmãos se trancam dentro. Mas o monstro não desiste e tenta atacar eles pela janela. Ele consegue pegar Brenda, mas Bob amarra as mãos dele nas janelas com um cordão. Os irmãos então fogem pela porta de trás enquanto o monstro luta para se soltar. Ele eventualmente consegue e corre para abrir a porta. Mas como a caravana está cheia de gás, a fricção da porta deslizando causa um fogo. Isso resulta em uma explosão que faz com que Júpiter pegue fogo. Enquanto isso, nas colinas, Doug vê Ruby correndo com seu bebê e vai atrás dela. Ele alcança ela e finalmente convence ela a entregar o bebê. Nesse momento, Lizard aparece e uma luta violenta começa entre os dois. O monstro logo ganha vantagem e bate em nosso herói com uma tira de espinhos, aparentemente deixando ele desmaiado. Ele então volta sua atenção para Ruby e começa a atacar ela. Mas Doug se levanta bem na hora e atira em Lizard com sua arma e joga a arma no chão. Depois disso, ele se aproxima de Ruby e finalmente recupera sua filha. Quando parece que o perigo acabou, Lizard de repente se levanta com a arma e se prepara para atirar. Mas antes que ele possa fazer isso, Ruby se joga sobre ele. Isso faz com que os dois caiam de um penhasco, possivelmente morrendo. Nos restos da caravana, Júpiter sobrevive, mas está muito queimado. Ele logo é encontrado pelos irmãos que enfiam uma picareta na cabeça dele, acabando com sua vida miserável. Eles então veem Doug à distância, que chegou com Catherine e Beast. A família se abraça aliviada, sabendo que finalmente podem sair da área. Mas sem que eles saibam, alguém os está observando com binóculos das colinas, dando a entender que nem todos morreram. E assim o filme acaba. Qual a nota que você dá para esse filme? E escreva nos comentários se quer que eu traga a continuação. Confesso que o 2 é 1000 vezes melhor que esse. Se você quiser, eu trago o resumo para você. No primeiro comentário fixado, vou deixar o resumo também do Pânico na Floresta 1. Se não assistiu, vai lá dar uma olhada. É um dos melhores filmes de terror que já assistir. Então é isso. Ativa o sininho para ser avisado de novos resumos. Então até a próxima.